Se prepare para essa história perversa e angustiante de Maria Lídia e não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Madrugada. Todos os dias uma história nova e chocante para você acompanhar. A brisa do mar trazia consigo o cheiro salgado e fresco das praias de Balneário Camboriú, enquanto o sol dourava as águas cristalinas ao longe. A cidade, com seus arranha-céus brilhantes e seus restaurantes luxuosos, era um paraíso para milionários e turistas de elite. Mas, no alto de uma colina isolada, bem afastada da agitação, erguia-se a imponente mansão dos Vieira de Mello. Era uma construção majestosa, cercada por altos muros e jardins impecáveis, que mais parecia um castelo tirado de um conto de fadas. Porém, para Maria Lídia, o lugar tinha um peso que ela não sabia explicar. Maria Lídia era empregada doméstica naquela mansão há pouco mais de um ano. Mulher simples, vinda do interior de Santa Catarina, ela e sua família sempre enfrentaram dificuldades financeiras. Casada com José, um pedreiro honesto e batalhador, e mãe de 2 filhos, Pedro, de 15 anos, e Sofia, de apenas 4, Maria Lídia via seu trabalho como uma oportunidade de dar uma vida mais confortável aos seus. Apesar do cansaço, ela se orgulhava de poder prover para sua família, mesmo que isso significasse passar horas a fio dentro daquela mansão enorme, limpando, organizando e mantendo a casa sempre em ordem. Por fora, os Vieira de Mello eram um retrato da perfeição. Uma família tradicional, extremamente rica e influente, com conexões em diversas esferas do poder no Brasil. O senhor Vieira de Mello, um empresário de renome, era um homem de poucas palavras, sempre ocupado com negócios importantes. Dona Helena, sua esposa, era uma mulher elegante, mas fria, com um olhar que sempre fazia Maria Lídia se sentir desconfortável. Eles tinham um único filho, Arthur, um jovem de 25 anos, que parecia seguir os passos do pai nos negócios, mas raramente era visto na casa. A rotina de Maria Lídia na mansão era exaustiva. A casa era imensa, com corredores intermináveis, salas de estar luxuosas e quartos que pareciam saídos de um palácio. No entanto, algo na casa parecia sempre inquietar Maria Lídia. Nos primeiros meses, ela pensava que era apenas sua imaginação, afinal, era uma construção antiga, cheia de cantos escuros e portas que nunca eram abertas. Mas, com o passar do tempo, a sensação de que havia algo oculto ali, algo sombrio, só crescia. Foi em uma manhã, enquanto limpava o escritório do Sr. Vieira de Mello, que Maria Lídia descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Ela passava o pano sobre uma das estantes quando sentiu uma corrente de ar. Estranho, pensou, pois as janelas estavam todas fechadas. Ao investigar mais de perto, notou que a corrente de ar vinha de uma fresta na parede, quase imperceptível. Seus dedos passaram por cima de uma pequena alavanca disfarçada na estante. Com um leve empurrão, a parede se abriu, revelando uma porta secreta que levava a um corredor estreito e escuro. O coração de Maria Lídia disparou. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Com passos cautelosos, ela entrou no corredor e começou a descer as escadas de pedra que levavam a um porão oculto sob a mansão. A luz fraca de uma lâmpada tremulava no teto, lançando sombras estranhas nas paredes de pedra. Quando finalmente chegou ao fundo, Maria Lídia deu de cara com uma visão que jamais poderia ter imaginado. O porão estava cheio de baús antigos, todos empoeirados e fechados com cadeados enferrujados. Ela se aproximou de um dos baús, o coração ainda martelando no peito, e com algum esforço conseguiu forçar a tampa. O que viu dentro a fez dar um passo para trás, sufocada pelo horror. Ossos humanos, desordenados, empilhados como se fossem restos sem importância. Cada baú continha o mesmo macabro conteúdo: ossos, crânios e, em alguns, objetos pessoais, joias, relógios, fotos antigas, pertences das vítimas, cujas histórias de vida haviam sido apagadas como se nunca tivessem existido. Maria Lídia cambaleou para trás, incapaz de processar o que havia encontrado. Ela correu de volta pelo corredor, o som de seus passos ecoando nas paredes de pedra, como se o próprio porão estivesse vivo, respirando ao seu redor. Ao voltar à superfície, fechou a porta secreta e tentou retomar sua rotina, mas o peso do segredo que agora carregava parecia esmagá-la a cada segundo. A mansão, que antes lhe parecia apenas um lugar estranho, agora a aterrorizava. Nos dias seguintes, a empregada começou a observar a família com outros olhos. Ela via os sorrisos falsos, as conversas sussurradas, e a frieza com que os Vieira de Mello tratavam qualquer um que não fosse de seu círculo íntimo. Aos poucos, Maria Lídia começou a desvendar a verdade. Os Vieira de Mello eram membros de uma seita secreta, composta por algumas das pessoas mais poderosas e influentes do Brasil. Empresários, políticos e figuras da alta sociedade estavam envolvidos em um pacto macabro,
onde vidas eram sacrificadas em troca de poder e riqueza. As vítimas, como Maria Lídia agora sabia, eram escolhidas cuidadosamente, pessoas vulneráveis, sem conexões, que desapareceriam sem deixar rastros. Os rituais aconteciam naquele porão oculto, e os corpos eram eliminados sem deixar vestígios. Tudo era feito com uma precisão meticulosa, coberto por uma teia de influência e corrupção que impedia qualquer suspeita. Ela precisava contar a alguém. Não podia mais conviver com aquele segredo, sabendo das vidas que haviam sido tiradas de maneira tão brutal. Decidiu, então, começar a reunir provas. Tirou fotos dos objetos que encontrou no porão, gravou conversas que ouvia entre os membros da família e anotou tudo o que pudesse incriminá-los. Mas Maria Lídia sabia que estava jogando um jogo perigoso. Se fosse descoberta, sua vida e a de sua família estariam em risco. Ela tentou compartilhar suas descobertas com seu marido, José, mas ele se recusou a acreditar. É impossível, Maria, ele dizia. Essas pessoas são ricas, influentes, têm tudo. Por que fariam algo tão horrível? No entanto, Maria Lídia sabia que havia algo terrivelmente errado naquela casa. E estava decidida a expor a verdade, não importava o que custasse. Mas o tempo estava contra ela. Os Vieira de Melo logo começaram a perceber mudanças no comportamento da empregada. Ela estava nervosa, distraída, e fazia perguntas que antes não fazia. Maria Lídia tentava disfarçar, mas a família já suspeitava. Foi então que ela cometeu um erro fatal. Certa noite, enquanto tentava sair da mansão com todas as provas que havia reunido, Maria Lídia foi interceptada. Senhor Vieira de Melo e outros membros da seita a cercaram no jardim escuro. Sem ter para onde correr, ela tentou argumentar, tentou se explicar, mas tudo foi em vão. Eles sabiam o que ela havia descoberto, e estavam prontos para acabar com ela. Maria Lídia foi arrastada de volta para a mansão, onde seu destino já estava selado. José e Pedro, seu filho mais velho, também foram capturados. Amarrados e mantidos em silêncio, foram levados ao porão que Maria Lídia tanto temia. Ali, diante dos olhos aterrorizados de Maria Lídia, seu marido e filho foram brutalmente assassinados, suas vidas tiradas como parte de mais um ritual macabro. Os membros da seita não mostraram piedade. Eles queriam eliminar qualquer ameaça, e Maria Lídia sabia demais. Contudo, não mataram a empregada de imediato. Ao invés disso, realizaram um ritual ainda mais sombrio, drenando sua força vital e deixando-a como uma casca vazia, destinada a vagar eternamente pelos corredores da mansão, uma sombra de sua antiga vida. Mas havia algo ainda mais cruel reservado para sua família. Sofia, a pequena filha de Maria Lídia, foi poupada. Os Vieira de Melo, em um ato de perversidade extrema, decidiram adotá-la, afirmando publicamente que queriam dar uma vida melhor à criança após a tragédia. No entanto, Sofia estava destinada a seguir o mesmo caminho de sua mãe. Ela seria criada dentro da mansão, treinada para se tornar a nova empregada da família, perpetuando o ciclo de servidão. E assim, os Vieira de Melo continuaram suas vidas, ricos e poderosos, protegidos por seus aliados influentes e pelos segredos que mantinham ocultos nas profundezas daquela casa sombria. A história de Maria Lídia foi apagada, enterrada junto com os ossos no porão da mansão. Mas os gritos de suas vítimas, assim como o espírito torturado de Maria Lídia, continuariam a ecoar para sempre entre as paredes daquele lugar amaldiçoado. Muito obrigado pela sua companhia. Siga o nosso canal e acompanhe todas as nossas histórias de terror. Se possível, deixe seu like e comente o que achou da história de hoje. Fiquem bem e até a próxima!